Olá, grande prazer estar com você aqui hoje. Meu nome é César Cordeiro, está aqui de novo na Conexão Mara. Mara, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você e com todos esses profissionais que fazem parte da Conexão. Fico muito feliz por esse convite. E hoje vim falar sempre sobre propósito. Já fiz o primeiro vídeo há algum tempo atrás, se você não assistiu, corra lá, para ter um pouco mais de contexto sobre o que a gente vai falar hoje. E lá nós trabalhamos 4 dimensões, né, do propósito. As dimensões de que muitas vezes os propósitos eles podem ser vários e diferentes. Os propósitos mudam, eles têm as suas devidas proporções em relação aos resultados e muitas vezes eles vêm de fora ou de dentro, né? Essas 4 dimensões a gente trabalhou naquele vídeo. Hoje, em particular, quero dividir com vocês um pouquinho sobre essa última dimensão do propósito, que é quando um propósito ele vem de dentro ou ele vem de fora. Em que sentido, César? No sentido de que muitas vezes a gente acolhe, a gente absorve referências externas do que aquilo que é certo, do que é errado, daquilo que é bom e do que é ruim. E aí eu tomo para mim, muitas vezes, que propósitos definidos na minha vida vão atender, né, dimensões externas e não internas, não pessoais. E aí geram muitas vezes frustrações no tempo, se torna pesado. E essa palavra leve e pesado a gente vai usar algumas vezes hoje. Por quê? Nessa dimensão do que é um propósito que vem de dentro versus um propósito que vem de fora, a autoconsciência se faz, né, o grande pulo do gato, a grande perspectiva de a gente aprofundar o nosso propósito. Isto é, quando eu trabalho na minha autoconsciência, eu começo a visualizar aquilo que faz sentido para mim aqui dentro, na minha alma, né, na minha essência, o propósito ele se torna mais claro, ele se torna mais efetivo, ele se torna mais realizador. Então, quando a gente fala em propósito de autoconsciência de dentro para fora, nós estamos falando, portanto, de a gente olhar para nós mesmos aquilo que nos nutre, aquilo que nos satisfaz. E isso passa pelos nossos valores. Então, tem uma conexão direta dos valores que a gente carrega, do que a gente constrói, do que a gente define, dentro dessa perspectiva de ter um propósito realizador. Tudo bem? Quando a gente fala em valores, portanto, se a gente fosse olhar, dar uma bugada, uma definição, isso tem centenas de milhares na internet, aqui de uma maneira muito simples seria o quê? Um conjunto de características, tá certo? Que determinam a minha interação, a minha correlação com o mundo, tá certo? Esses seriam os meus valores. E que tem uma relação direta com o valor, né? Qual é o meu valor para o mundo? Né? Como eu que eu me coloco no mundo em relação àquilo que eu agrego, o valor que eu trago. Então, sim, nós estamos falando de novo de propósito, estamos falando de propósitos realizadores. Então, quando nós estamos falando em valores, perdão, e essa simbiose, né, passa pelo autoconhecimento, portanto, são em momentos onde a gente olha para a gente. Vou me permitir dividir com vocês aqui um exemplo pessoal, tudo bem? Para fazer uma analogia. E é no ambiente profissional, tá? Importante que esses valores, como a gente viu no outro filme, podem ter várias dimensões: pessoais, profissionais, familiares, emocionais, tudo bem? Então, eu posso ter vários propósitos. Nesse caso aqui, em particular, o meu exemplo que eu vou dividir com vocês, vou abrir meu coração, é no profissional. Lá atrás, há uns 15, 20 anos atrás, eu tinha como propósito de vida ser um executivo de uma grande empresa, né? Buscar uma realização profissional numa grande corporação. E os meus valores eram o quê? Eram exatamente essa busca de reconhecimento, de status, reconhecimento profissional, econômico, financeiro, ter um status, ter grana, ter, né, um network no mundo corporativo. Esses eram os meus valores à época que me traziam, né, essa aspiração e esse propósito, portanto, de me realizar como um grande executivo. Entrei nessa empresa, fiz uma empresa multinacional, uma das maiores do mundo, no Brasil, e lá tive e tenho até hoje grandes amigos. Foi uma escola, foi uma experiência maravilhosa e faria tudo de novo, né? E me lembro que no início dessa carreira nessa empresa era maravilhoso, era muita energia, era muito leve. Por quê? Porque segunda-feira era o dia mais gostoso da semana, porque tinha 5 dias de fazer tantas coisas gostosas e realizações, né? Era
muito tônus, era muita energia, era muito realizador. Depois de algum tempo, né, alguns anos, já no final dessa história, começou a se tornar mais pesado, né? Eu não estava me sentindo tão bem. Começou a aparecer a síndrome do fantástico no domingo à noite, estava difícil de levantar de manhã, eu estava doente, eu estava pesado, estava com 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, meu relacionamento em casa com a minha primeira esposa, minha filha, estava bem difícil, enfim, começou a ter indícios de algo que não andava muito bem. E, portanto, nessa autoconsciência e percepção do que está acontecendo com a gente, começou a entrar no mérito de questionar valores. Né? Peraí, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que me atrai? Trabalhar 17 horas por dia, viajar toda semana, finais de semana para a empresa e não para a família, não para mim. Comecei a rever valores. Por quê? Porque essa autoconsciência do que é leve e pesado começou a bater. Nessa hora, mudei meu propósito. Não, eu não quero isso para mim profissionalmente. Eu vou achar um outro caminho, né? E foi, né, dentro da minha história, quando eu saí dessa empresa e abri a minha empresa de consultoria. Hoje eu sou um consultor e trabalho com gente, trabalho com RH, trabalho com pessoas, trabalho com coaching, com consultoria, né, em recursos humanos nas empresas, trabalhando diretamente com o que eu mais amo, que é com gente, com pessoas, né? Desenvolvimento e capacitação. Então, tudo isso para dizer o quê? Nesse meu exemplo, e obrigado por acolherem a minha história, é claro que muitas vezes os valores que a gente tem, eles podem ser revistos uma vez que a gente está atento a nós mesmos, dentro do leve e do pesado, entre aspas, né? E isso é o grande pulo do gato quando nós estamos falando, portanto, de propósitos realizadores, que vêm ao encontro da alma, que nos fazem levantar de manhã de forma leve, de forma poderosa, com tônus, com energia para as realizações. Então, tudo isso é uma dimensão de várias frentes, pessoais, vou repetir, profissionais, né, familiares e tudo mais, que vão mudando com o tempo. E aqui eu fecharia com o mais importante de tudo, não sem uma análise de julgamento, certo, errado, bom ou ruim, porque de repente são valores no momento da minha vida, no futuro, desculpe, né, se tornaram diferentes do que era. Não era nem certo, nem errado, nem bom, nem ruim. Era o que era. Lá atrás estava fazendo sentido. Depois mudaram e fizeram outro sentido. Então, quando a gente olha para as outras pessoas e vê valores diferentes dos nossos, o nosso olhar não deveria ser um julgamento de certo, errado, bom, ruim. É o que é, porque aquela pessoa talvez esteja fazendo sentido, e que para nós hoje não faça mais. Então, tira esse olhar de julgamento, não é por aí, mas sim de acolhimento em relação às nossas próprias perspectivas, aquilo que vem de dentro para fora. Tá? Então, essa é uma dimensão muito importante em relação ao propósito. Fecharia aqui o nosso bate-papo dizendo que existem várias ferramentas, tá certo? Que a gente pode trabalhar os nossos valores, identificar nossos valores. Por exemplo, tem assessments Barrett, o mais famoso, tem abordagens de coaching e mentoring que identificam valores, você tem abordagens terapêuticas que trazem isso à tona e que, portanto, é uma busca da nossa autoconsciência naquilo que faz sentido para a gente. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Até o nosso próximo papo. Um abraço grande para você. Tchau.